Olá, pessoal. Nós estamos aqui no capítulo 4 da parte 2, derivadas, no terceiro vídeo. Né? Nós já vimos aqui reta normal, reta tangente, foi o último vídeo. E agora vamos rever. Nós já tínhamos estudado isso lá, quando vimos o capítulo de funções, capítulo 2, o que era uma função crescente, decrescente, fazendo análise do x menor, que é o nome x, a gente via que um determinado comportamento, né, se você pegasse um x1 à esquerda de x2, na função crescente, o que acontecia? A função crescente são aquelas assim, né? x1 menor que x2 e o fx1 era menor que fx2. Na decrescente invertia e na constante ficava igual. Isso já foi visto. Tá? Então, eu vou lembrar disso aí, que eu estou fazendo agora, e aí vamos estudar isso aqui um pouco baseado no ciclo trigonométrico. Então, o ciclo trigonométrico tem dois pontos onde não vai, a reta que nós vamos estudar não dá função, que é, por exemplo, o eixo das tangentes, esse em pé aqui, ó, tá? Nem esse eixo das tangentes, nem o próprio eixo y seria função, e nem uma outra reta passando aqui no arco π. Né? Porque aí, para o mesmo x, para vários x, para o mesmo x, teriam vários y. Né? E aí não obedeceria a função. Mas todas as demais, tirando esse ponto, tirando essas verticais, vamos botar assim, né? Tirando as verticais, toda a reta que passa por aqui, ela vai ser função. Tá? Então, olha só. Quando eu marco um ponto P e eu vou imaginar a direção e tem uma reta passando por zero na direção de P, que está no primeiro ou no terceiro quadrante, porque se eu fizer uma reta por aqui, ela está nessa inclinação aqui. Vamos fazer passar pelo centro do ciclo trigonométrico, ficar mais fácil. Tá? Essas retas aqui, ó, a tangente, lembram da tangente, é positiva. Já se eu fizer no segundo quadrante, que foi o exercício, a tangente será negativa. Significa que as retas ou as curvas nessa direção vão ter derivadas positivas e as curvas nessa direção vão ter derivadas negativas. E, naturalmente, à medida que a tangente, ó, aqui, ó, se eu riscar aqui, isso aqui seria a tangente, ó, que ela viria uma retinha aqui, teria um outro pontinho aqui, eu vou botar um pontinho aqui, e esse pedacinho aqui seria, na verdade, essa posição aqui seria a tangente. Deixa eu ver se o Ctrl Z vai. Foi sim. Então, olha só. Vamos ver. Então, eu com essa construção, eu vou garantir o seguinte, que a derivada, sendo positiva, para qualquer x pertencente a um certo intervalo, contido no domínio, naturalmente, a função vai ser crescente nesse intervalo. Se for menor que zero, vai ser decrescente. Tá? E se for igual a zero, vai ser constante. É muito simples isso aqui, não tem. Só que agora você vai ter, além daquele recurso que você tinha na definição de crescente, decrescente e constante, você vai ter o recurso da derivada. E a derivada, lembrando que é sempre a tangente. Então, quando está nessa direção, ou seja no primeiro quadrante, seja no terceiro quadrante, uma curva passando por aqui com essa inclinação, as tangentes são positivas. Se for aqui, a tangente seria embaixo, seria negativa. Ou seja, a derivada positiva, derivada negativa, ou no caso das horizontais paralelas ou o próprio eixo x, paralelas ao eixo x, ou iguais ao eixo x, as derivadas são zero, que é isso que está aqui. A derivada é zero, a função é constante. Então, aqui eu chamo a atenção que não é só reta, se qualquer curva possui retas tangentes semelhantes às retas acima, no intervalo I, o comportamento da curva é semelhante aos das retas, crescente, decrescente e constante, mas não é o caso de curva, né? Mas é o caso, por exemplo, da função afim, que é um polinômio, que é a reta. Se f, ao longo de todo o seu domínio, mantém um único comportamento, ela é dita monótona. Se não mantém um único comportamento, ora cresce, ora decresce, ela é dita não monótona. Tá? E aqui eu vou adiantar um serviço, não é nada complicado isso aqui, que são os pontos críticos mais comuns. É lógico que a gente está olhando aqui funções ditas elementares, polinômios, exponencial, logaritmo, seno, cosseno, tangente. Então, são essas funções que foram estudadas, que teve revisão e tudo mais. E aí vocês vão ver. Um dos pontos mais críticos é o ponto onde uma função f muda de lei de correspondência. Não é o caso desse gráfico. O início e o final do domínio são situações dessa. Engraçado é que tinha que ter um B.
Eu esqueci de botar o B, P, Q, R, isso. Aqui eu vou botar um B aqui, ó. Aqui, ó. B, tá? É um B, aqui é o A. Não tem problema de estar em vermelho e preto. Tá? Início e fim do domínio são pontos importantes. As raízes, né? Aqui, ó. As raízes é onde a curva ou a função corta o eixo do X. Tá? E os pontos onde muda de comportamento. Olha, aqui está crescente, olha aqui a função. Como se fosse na inclinação, ou seja, um pedaço da função. Né? Como se estivesse naquele primeiro e terceiro quadrante. E aqui é como se estivesse no segundo ou no quarto. Né? E aqui é justamente onde ele era crescente, passa a ser decrescente. Aqui era onde era decrescente, passa a ser crescente. E aqui era crescente, passa a ser decrescente. Notem que as retas tangentes no ponto P, Q e R, tá, aqui sai um pouquinho, talvez aqui não, o ponto Q, ó, deixa eu fazer aqui, trocando a cor. Deixa eu ver se eu troco a cor aqui. Ó. Não vou conseguir trocar a cor. Teria mais um ponto. O ponto Q, ó, deixa eu pegar aqui de novo. Aqui, ó. Aqui seria onde muda, tá vendo? Onde muda o comportamento. Aqui está melhor para o ponto Q. Esse ponto aqui está sem nome, esse vermelhinho aqui. Ó, tá? Esse ponto aqui, depois eu dou um Ctrl Z, ele também é interessante, tá? Que é o ponto onde a curva corta o eixo Y. É só jogar o x igual a zero que você acha. Não é nenhuma grande descoberta, mas é um ponto que a gente costuma marcar nos gráficos, tá? Onde a curva corta, eventualmente corta o eixo Y. Tem curva que não corta o eixo Y, né? No caso das funções logarítmicas. Tá? Então, aí você tem, né, esses pontos onde muda de comportamento, que esses pontos aqui, eles vão ganhar um nome daqui a pouco chamado extremos relativos, vai ser visto em breve. Tá? E os pontos de descontinuidade. Então, que a gente já sabe que os pontos de descontinuidade são geralmente aqueles pontos onde a função muda, a lei de correspondência muda na função, que foi o caso agora há pouco do 1.3, etc., lá no início desse capítulo, que nós vimos se a função, apesar de ser contínua no ponto 3, não era diferenciável no ponto 3. Tá? Então, isso aqui é apenas um toque do que nós vamos estudar quase que imediatamente no próximo capítulo. Essa aproximação linear aqui, ó, tá? Eu acho que eu botei em outro capítulo também, está aparecendo 2 vezes, mas se for fazer o exercício, faz só uma vez. Eu botei em outro capítulo também. Tá? Então, na verdade, eu vou deixar para botar isso aqui, para explicar a aproximação. Aliás, se bem que é muito simples, é o seguinte, deixa eu explicar logo. É um método de aproximação de cálculos quando você não tinha tão facilmente à disposição as calculadoras. Tá? Então, o que a gente faz? Você tem aqui uma curva. Essa curva, por exemplo, é a raiz quadrada. E eu, por exemplo, quero fazer, por exemplo, uma raiz quadrada meio chata. Né? Quando eu faço uma raiz quadrada fácil, ou eu tenho um mecanismo fácil para fazer raiz quadrada, é rápido calcular. Mas se eu for fazer uma raiz quadrada de 1,02, ou seja, eu quero saber quanto que a função f vale no ponto 1,02. Seria aqui. Para eu fazer essa raiz quadrada, ou estou com calculadora, ou eu não estando com calculadora, eu posso usar esse expediente. Porque é o seguinte, a equação da reta ela é muito simples. A equação da reta tangente. Né? Eu sei que a derivada no 1 é 1/2, e aí eu tenho o ponto de tangência, que é o ponto 1, eu consigo montar aquela equação da reta que nós vimos agora há pouco. Então, eu sei que y, por exemplo, vai ser x mais 1 sobre 2. Reparem que há uma diferença, se eu fosse pegar aqui 1,02 na reta, é mais embaixo, é um pouquinho mais embaixo do que, desculpa, é um pouquinho mais acima do que na curva. Há um errinho aqui, ó, essa diferençazinha aqui tem um errinho aqui, ó,
tem um errinho aqui, tá? Deu para ver, né? Mas essa aproximação, no desespero, e vamos supor que eu estivesse numa guerra, precisasse lançar alguma coisa, não tivesse uma calculadora. É praticamente impraticável hoje em dia. Eu poderia pegar esse 1,02 e, ao invés de botar na raiz quadrada, jogar na equação da reta, que é de fácil cálculo. Eu boto 1,02 aqui, faço a conta é muito mais simples. Esse aqui é um valor aproximado. Se eu tivesse utilizado a calculadora, a raiz quadrada de 1,02 seria isso aqui. Então, aqui é 1,01 e aqui é 1,009. Ou seja, 0,01 de erro ou menos, porque aqui ainda é 5. Putz, é 0,0005. Então, é um erro que, eventualmente, dependendo do objeto que eu estou tratando, ele é até irrelevante. Entendeu? E, por isso, existe essa técnica, que é mais antiga hoje. Eu imagino que ninguém utilize isso, pega na calculadora e em 1 minuto faz. Ainda mais raiz quadrada. E aqui tem 3 exercícios para que você, dado esse ponto, você vê que o ponto mais próximo é 3. Aí você faz a derivada disso no ponto 3, etc. Ou seja, você faz a derivada no ponto 3, vai achar a raiz quadrada, e aí o que vai acontecer? Depois você pega isso como coeficiente angular, que vai ser raiz de 3, e usa na hora de você fazer a aproximação linear, porque você monta a equação da reta tangente no ponto 3, e é fácil. Né? Aí não tem grande dificuldade, porque, né, se você tem que x é 3, f de x é raiz de 3, então você tem um ponto. E aí você depois vai usar o coeficiente angular, a derivada aqui é 1 sobre 2 raiz de x, e aí você joga o 3 aqui, acha o coeficiente angular, e com isso você monta a equação da reta tangente, e montando a equação da reta tangente, você calcula o 3,01 como se fosse na reta tangente, e vai dar a aproximação. A mesma coisa aqui, tá? A raiz de 36,1, aqui a função é 1 sobre x, etc. Né? Eu quero que você calcule isso. E você pode também, ou seja, as funções estão aqui embaixo, né? Exercício próprio, f de x igual a raiz de x, f de x igual a raiz de x, e f de x igual a 1 sobre x. Na verdade, são as leis de correspondência. Isso aqui, normalmente no livro, calcule isso aqui por aproximação linear. Ele está imaginando que você infira que a lei de correspondência é essa aqui. A mesma coisa aqui, e essa aqui você infere que é essa. Tá? Se tivesse seno de não sei quanto, então f de x seria seno de x. Isso aqui, esse que eu botei em vermelhinho, é o inferir quando o enunciado, o exercício vem assim, calcule isso por aproximação linear. E aí você tem que sacar que a lei de correspondência é essa, sacar que a lei de correspondência é essa, sacar a correspondência é essa, e fazer um análogo a esse exercício que eu fiz aqui para poder resolver. Tá bom? Então, ou vocês fazem esses exercícios nesse capítulo, eu acho que eu repeti isso, esse aqui é o capítulo 4, eu acho que eu acabei botando essa folha também no capítulo 6, não está no 5 não, está no 6, tá bom? Então, a gente suspende o vídeo aqui, e daqui a pouco a gente volta com o último pedaço, tá bom? Abraço.